5 sinais de que seu fígado está muito inflamado e precisa de ajuda. Boa tarde, vamos entrando. Vamos para nossa live aí de início da semana e hoje eu vou falar de 5 sinais, tá? De que seu fígado está inflamado, que você precisa cuidar dele aí. Olá, Paulinha, boa tarde, bem-vinda. Vamos lá então, gente. Geralmente, as pessoas, a grande maioria das pessoas, né, precisa de exame, né, precisa de alguma coisa concreta para saber se tem diagnóstico ou não. Essa preocupação em fazer exame, em gastar com exame caro, não é só eu ou você que está me assistindo que tem essa necessidade, tá? Antes dos nossos exames entrarem em alteração, o nosso corpo apresenta sintomas, ele apresenta sinais, certo? Então, antes de causar algo mais avançado, a gente sempre vai apresentar alguma coisa, entende? Então, hoje eu quero trazer aqui alguns sintomas, alguns sinais que podem passar desapercebido, tá? E que esses sinais têm relação com o fígado inflamado, que você pode até não achar que está apresentando isso e que tem a relação, e hoje você vai aprender isso aqui comigo. Então já encaminha aí essa live para quem você acredita que precisa assistir também, tá? E vamos conversar muito sobre sintomas. Olá, Paulinha, vai ter SOS? Vai, mas antes disso, vamos para a Semana do Fígado Saudável, muita informação, vamos ter encontros, então olhem a programação ali, tá? Da Semana ali do Fígado Saudável, façam a inscrição de vocês, é o meu evento online e gratuito, que vocês podem participar, conhecer mais como vocês podem estar restaurando esse fígado, esse órgão tão importante para nós, para termos equilíbrio, tá, gente? Então, eu vou falar de sintomas aqui, que às vezes você não está relacionando com o que você está tendo ali de diagnóstico de gordura no fígado, de um fígado sobrecarregado que ainda não apresentou, né, esse acúmulo de gordura nele. Então, antes de eu falar desses sintomas, eu quero que vocês saibam a função do fígado para vocês entenderem por que vocês sentem esses sintomas, ok? Então, para quem está chegando aqui hoje, o fígado exerce várias funções no nosso corpo. Ele equilibra, né? Na verdade, ele é o centro ali, a oficina do nosso corpo, porque ele equilibra várias funções ali. Então, para tudo estar funcionando do jeito certo, eu preciso de um fígado saudável, tá? Então, por exemplo, quem tem problemas aí hormonais, o fígado, ele não só produz hormônios, ele ativa hormônios e ele degrada esses hormônios depois que a gente utiliza e manda embora, tá? Então, os hormônios no nosso corpo, quando tá em excesso ou quando tá em falta, eu preciso olhar para o meu fígado, porque é ele que vai fazer ou essa ativação, ou ele vai produzir hormônio, ou ele vai degradar aquele hormônio que já foi utilizado. Porque o nosso corpo é assim, gente. Nós produzimos, usamos e aquela substância é degradada e vai mandada embora do nosso organismo. Só que quando isso está desequilibrado, não acontece nessa, vamos dizer assim, nessa orquestra muito bem afinada. Sempre tem alguma coisa acontecendo ali que empata o próprio hormônio de trabalhar da forma que ele sabe trabalhar, tá? Eu vou dar um exemplo aqui muito clássico. Por exemplo, tireoide, ela tem uma conexão muito grande com o fígado. Por quê? Porque produzimos hormônios tireoidianos, né? A glândula produz. Então, vem um sinal aqui do hipotálamo para a glândula, tá? E essa glândula é ativada e aí ela produz hormônio T4, na grande maioria, tá? Esse hormônio T4, depois de produzido, ele vai para várias células, vários tecidos do corpo, mas especialmente vai para o fígado. Por quê? Porque ali no fígado eu tenho uma ativação desse hormônio tireoidiano, ou seja, o fígado ele converte o hormônio T4 que a minha glândula produziu em T3 livre, que é o meu hormônio ativo tireoidiano, que está muito envolvido com o metabolismo.
tá? Então, quando eu tenho um problema hepático, quando eu tenho uma sobrecarga hepática, essa conversão fica difícil. Eu não tenho a ativação do meu hormônio tireoidiano. E aí eu tenho provavelmente um metabolismo que fica mais lento, eu tenho algumas disfunções que é função do hormônio tireoidiano fazer no meu corpo, que não vai fazer. E aí eu começo a ter algumas dores articulares, eu começo a ter alguns momentos de tristeza, ansiedade, uns desequilíbrios aí no meu organismo, além do aumento ali, inchaço, aumento de peso. Então o fígado ele tem essa função de ativar hormônios, de produzir hormônios. E quando a gente já utiliza esse hormônio que fez o papel dele no corpo, ele também tem a função de empacotar, né, que a gente chama degradar, e mandar embora via sistema de limpeza, sistema de detoxificação, tá? Então, além dele produzir hormônios, ele também é responsável por sintetizar colesterol. Entende? Então, o nosso fígado ele é responsável pela síntese de colesterol. É por isso que uma das alterações nos níveis de colesterol acontece quando eu tenho ali um fígado inflamado, tá? Ele também tem papel importante na síntese de proteínas no nosso corpo. Então, o fígado está relacionado com essa síntese, com essa construção de proteínas no nosso organismo, que tem relação com coagulação sanguínea, que eu vou falar mais a pouco, tá? Ele também é responsável pela produção da bile. E a bile, gente, ela faz parte da nossa digestão. Eu preciso de bile para digerir e também para ela entrar ali nas minhas células intestinais e pela minha microbiota ser transformada em substâncias anti-inflamatórias. É uma conexão e uma complexidade gigante. Então a bile tem um papel importante. Quem produz a bile é o fígado. E aí ele estoca ali naquela bolsinha que é anexa dele, que se chama vesícula biliar. Então o fígado produz a bile, tá? É uma das funções dele. E isso tem a ver com o processo digestivo. Ele também é responsável pelo sistema de limpeza, que todo mundo conhece. Quem que limpa teu corpo? Quem que é o filtro do teu corpo? Quem que limpa teu sangue? Quem que faz a faxina da gente quando tá dormindo? O fígado. Sistema de detoxificação, de purificação do nosso corpo. É ele que faz, tá? Então, para você ver ali a quantidade de funções específicas, importantes para a nossa sobrevivência que o fígado faz, gente. É muita coisa que ele faz, tá? Fígado ali não é só para degradar, metabolizar álcool, não, como muita gente pensa. É muita mais coisas que o fígado faz no nosso organismo, certo? Metaboliza vitaminas, estoca vitaminas, ele é realmente nossa dispensa da casa, né? Ele estoca ali os nutrientes e aí quando cada órgão está precisando, ele vai liberando conforme a necessidade. Ele armazena energia, ele é responsável pela essa manutenção de energia que a gente tem, né? Então, até entrando nos sintomas, quando o fígado está inflamado, ele não consegue ter esse poder de manutenção de energia do nosso corpo. E aí a gente fica cansado, fadigado. Essa fadiga crônica vem dessa má distribuição de energia, dessa má formação de energia no nosso corpo. Por isso que a gente fica mais cansado, fica mais fadigado, certo? Então, ele participa de todas essas funções. E aí que entra o nosso tema de hoje. Se esse meu fígado tem várias funções que eu acabei de falar aqui, que você viu, que você escutou, é lógico que quando ele vai estar inflamado, essas funções vão estar, elas vão estar comprometidas, né? Até tem uma pessoa aqui que falou, ó, vou até ler aqui, ó. Oi, boa tarde. Tem 15 anos que tomo remédio para tireoide. Será que tem a ver com gordura no fígado? Bingo, Claudete. Pessoas que têm hipotireoidismo, uma disfunção aí nessa tireoide, elas têm mais propensão a ter gordura no fígado. E não sou eu que falo, é a ciência que está falando. São artigos que mostram que pessoas com hipotireoidismo podem acumular gordura no fígado, sim, tem relação com isso, tá? E outra coisa,
O hormônio sintético, né, o que você toma, a medicação que quem toma para tireoide, vamos supor, quem tem aqui que está me assistindo tem hipotireoidismo. A pessoa que toma medicação, né, para tratar o hipotireoidismo está tomando um hormônio sintético, que é o T4, né, que a tireoide ela não está conseguindo produzir em grande escala, vamos dizer assim. E eu acabei de dizer o quê? Que uma das funções do fígado é o quê? Ativar hormônios. Então, esse T4 que você faz uso via medicamento, que você tem hipotireoidismo e faz o uso do T4 via medicamento, ele não é um hormônio ativo da tireoide, você não está tomando o hormônio ativo. Esse hormônio ele precisa ser ativado e a grande maioria dele quem vai fazer é o fígado. Ele vai ativar, ele vai converter esse hormônio T4 em T3. Então, ele vai ativar esse hormônio. E se eu tenho o fígado sobrecarregado, eu não ativo. Aí eu continuo sentindo aqueles sintomas ali de hipotireoidismo, sensibilidade ao frio, né, de dificuldade para dormir, dores no músculo. Sabe aquela pessoa que é sensível ao toque, muito dolorida, se sente muito dolorida? Isso é um sinal clássico aí de um hipotireoidismo que não está sendo cuidado, que você está tendo sintomas ainda dessa tireoide que não está funcionando, desse hormônio que você está tomando que não está funcionando. Vem acompanhado do inchaço, vem acompanhado do aumento de peso, vem acompanhado do cansaço, da tristeza, da ansiedade, que tem relação com tireoide, tá? E que a tireoide precisa do fígado para poder agir, para poder ativar o hormônio dela, entende? Então, sim, tem conexão, completa conexão, hipotireoidismo e gordura no fígado, sim, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que mesmo que você esteja aí com diagnóstico de gordura no fígado já, né? E aí tá sentindo sintomas, é por conta desse fígado inflamado. Ele não tá conseguindo fazer a função que ele deveria fazer, porque gordura, gente, oxida. Gordura, assim, acumulada dessa forma, inflama. Ela vai aumentando processos inflamatórios, ela vai oxidando, aumentando o processo inflamatório. E aí a gente acaba sentindo sintomas que a gente não consegue associar a ele. E aí, baseado nessas funções que eu trouxe hoje do fígado, que são muitas, eu comecei falando da tireoide, da relação dela, né? Eu falei dos sintomas de hipotireoidismo ou de disfunção tireoidiana, que gera muita dor, a pessoa tem sensibilidade ali, ela é muito dolorida. Então, se você tá sentindo, não tô falando só quem tem hipotireoidismo não, tá? Eu dei um exemplo, mas agora eu vou entrar ali em sinais e sintomas. Quando você tem dores constantes, acordo com aquela dorzinha chata de cabeça, ela passa o dia inteiro comigo ali. Tenho dor nas articulações, no joelho, aqui ó, tensão aqui, essa parte dolorida, né, do ombro. Dor no músculo, que a pessoa não pode me dar um abraço apertado, que eu tô sentindo que tá dolorido, até a gente se recusa, né, a esses momentos de carinho, porque tá se sentindo dolorido. Isso é um sinal já de fígado inflamado, porque o fígado ele tem relação com essa parte de articulação, até porque quando ele tá inflamado, eu começo a produzir muitos mediadores inflamatórios que vão se instalar em articulação, em músculo, fica uma coisa assim, em desordem, entende? Então, a principal queixa é a dor de cabeça, dor articular, dor na lombar, né? Muitas pessoas sentem dor lombar, dor nos músculos, né? Então, as dores crônicas, de uma forma geral, têm conexão com esse fígado inflamado, né? E aí, isso intensifica quando eu começo a fazer uso de medicamento para combater a dor, porque eu preciso trabalhar, preciso fazer meus afazeres diários, né? Então, eu começo a tomar um excesso aí, sem perceber, de medicamentos para dor de cabeça. Tô com uma dor de cabeça, vou ali tomar uma medicação. Eu vou tomar um relaxante muscular porque eu tô tensionada aqui, tá doendo muito, né? E aí você a todo dia vai tomando também aquele remedinho de bolso e isso vai intensificando e agravando a inflamação hepática,
né? Porque o centro, a raiz do problema tá ali ainda. A medicação não vai resolver o problema, ela tá mascarando aquela dor, certo? Outra coisa muito importante, um sinal, um alerta muito importante aí de fígado bem inflamado é a famosa dor, né? Na parte superior direita do abdômen, naquela região ali do fígado, né? Aquela região que fica dolorida, e essa dor ela pode vir a ser leve a intensa, dependendo aí do grau de inflamação desse fígado, mas que a gente não pode desconsiderar essa dor. Essa dor aí tá avisando que esse fígado pode estar até inchado, que a gente chama de hepatomegalia, tá? Que no auge da inflamação, que a gente fala assim, inflamação, a frasezinha que a gente usa, né, o termo na saúde é ite. Qualquer inflamação termina em ite. Hepatite, rinite, sinusite, entende? Ite é o final da abreviação que a gente se refere a um processo inflamatório. Então, quando meu fígado ele está muito inflamado, ele aumenta o tamanho. Então, eu sempre falo assim, é quase que uma hepatite mesmo, porque esse fígado ele está no auge da inflamação dele, que você não pode fazer pequenos movimentos que você tem essa sensibilidade, essas fisgadas, né? Até hoje eu li uma mensagem antes de começar essa live, né? Que mais um profissional falou para uma aluna minha SOS que fígado não gera dor. Fígado, você não tem dor. Então o que você sente? Que sensibilidade é essa que você sente na região do fígado aqui? Dizendo que ele está inflamado, ele está sensível, ele até modifica um pouco a textura dele. Então o sinal, o sintoma que eu sinto, ele às vezes é superior, ele é soberano a um exame laboratorial. Porque às vezes você está sentindo sintomas e você faz exames e vai ali no profissional de saúde, você mostra seus exames e ele fala, tá tudo normal. Não precisa estar alterado o exame para você ter ali já uma inflamação acontecendo. E se for pela referência do exame, pior ainda, porque daí a referência ali é uma referência que não é uma referência de saúde, e você vai achar que está tudo normal e vai incorporar sintomas. O que você está sentindo, você vai conviver com ele como se fosse algo normal. Até porque tem profissionais de saúde que falam, você vai ter que aprender a conviver com essa dor. Que isso é uma coisa, gente, que eu não consigo aceitar. Conviva com a dor. Ah, não, eu tenho um problema ali de artrite. Você vai ter que aprender a conviver com a dor. Não precisa. O corpo não foi feito para ter dor. Você precisa desinflamar. Você precisa ajudar esse seu fígado a organizar tudo que está acontecendo ali de desordem metabólica no teu corpo e fazer a remissão de vários tipos de doença. Não precisa conviver com a dor. Deus nos fez, não foi para ficar sentindo dor, para nossa máquina não trabalhar bem. Consegue entender? Então, se eu estou sentindo dor crônica, de uma forma geral, que é o primeiro sintoma, tá? O corpo não foi feito para ter dor, então já não incorporem isso. Ah, Nutri, mas há tantos anos, desde que eu me entendo por gente, eu tenho dor de cabeça. Não tratou a raiz do problema. Já fiz vários tratamentos para enxaqueca com medicação. Enxaqueca, dor de cabeça não é um diagnóstico, não é uma doença, é um sintoma, é um sinal. Teu corpo está dizendo, olha, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa. Então não se trata a enxaqueca, se trata a raiz que está gerando a enxaqueca, que pode ser várias, tá? Uma intoxicação, teu fígado não está conseguindo eliminar todas as toxinas. Um medicamento que está utilizando ali, que está causando uma enxaqueca, esse fígado gorduroso, é conhecer a raiz do problema, gente, entende? Conhecer a raiz do problema é que vai fazer eu atuar ali e conseguir corrigir, entende? Então, dor é um sintoma clássico de que tem alguma inflamação acontecendo, tá? Dor na parte superior direita do abdômen é seu fígado dizendo que ele está extremamente inflamado, certo? E aí, não queira fazer loucuras de atividade física,
Porque se tá doendo, tá intenso o negócio ali, tá inflamado. Atividades intensas podem prejudicar mais. Atividade física intensa. Ok? Muito cuidado. 3, sintoma 3. O terceiro sinal que muita gente não se conecta ali, não sabe que tem relação com o fígado. Coceira, aquela coceira na pele difusa, aquela coceira que não tem causa aparente. Mas principalmente à noite aí a coceira aumenta. É coceira aqui, é coceira nas pernas, é coceira na palma da mão, na planta do pé, é coceira na cabeça, é coceira no corpo inteiro. Isso aí, gente, tem muito a ver com imunidade, com sensibilidade. O fígado manda informação da mesma forma que chega informação nele, tá? Então, o fígado também tem um papel no sistema imunológico. E quando eu tô com esse fígado inflamado, eu tô com acúmulo de toxinas, eu tô com o meu sistema imunológico caótico, ativo o tempo inteiro. E isso vai favorecer a coceira, entende? Então tem tanta desordem metabólica acontecendo relacionado a esse fígado gorduroso que você tem coceira. É uma coceira que, meu Deus do céu, gente, é em todo o corpo e principalmente pessoas que é na palma da mão e na planta dos pés. Uma coceira que não tem fim e parece que ela se intensifica à noite porque é o momento que tu chega, que tu vai relaxar um pouco, que daí ele te mostra o que está acontecendo. Né? Tem pessoas que falam assim, nossa, mas durante o dia eu não sinto isso. Não é que você não sinta, é que você tem tantos afazeres que você não percebe. Incorporou ali a coceira da pele. Mas à noite, quando está mais relaxado, aí vem a coceira intensa no corpo inteiro ou em partes, né? Cada um reage de uma forma. Então, número 3, coceira difusa. Pode ser aí esse fígado inflamado, tá? Que você não vê causa aparente nenhuma, ok? 4º sintoma, sangramento anormal. O sangramento anormal que você tem ali, ou na boca, ou em qualquer lugar. Por que sangramento anormal tem relação com o fígado inflamado? Porque lá no início eu falei que o fígado, ele tem função de sintetizar proteínas. E essas proteínas, elas são responsáveis pela parte de coagulação sanguínea. Então, quando eu tenho fígado inflamado, eu posso ter comprometimento na coagulação do meu sangue. Tá? Eu já falei outras vezes aqui que o fígado é uma espécie de freio e acelerador de coagulação do sangue, tá? Até porque ele participa nesse processo devido à síntese de proteínas. Então, se eu tenho sangramentos por nada, sangramento anormal acontecendo aí, por qualquer coisa, é um alerta de que esse fígado está inflamado. Tá? É um dos sintomas clássicos de um fígado inflamado, sobrecarregado, com gordura já acumulada nele. Até mesmo quando você tem problema aí de aquelas pernas ali pesadas, né? A perna que fica um pouco mais quentinha, inchaço demais nas pernas, que tem a ver ali com a parte vascular também, a gente precisa ficar muito atento. Porque o fígado inflamado vai comprometer coagulação sanguínea, tá? Já tem vários estudos falando sobre trombose relacionada à gordura no fígado, à fibrose, à cirrose, entende? Então, trombose tem relação aí, fígado inflamado tem relação com trombose, perdão, é o contrário. Então, a gente precisa ficar mais atento, porque um dos papéis dele é essa síntese de proteína que tem a ver com coagulação sanguínea, certo? E 5º, o mais frequente, acorda nauseado ou às vezes até vomita, né? Então, quando tem presença de náuseas e ou vômitos, também é um sinal clássico de fígado inflamado, principalmente quando você acorda com aquela sensibilidade de cheiro, já acorda com náusea, né? O estômago não tá muito bom. Por quê? Porque ali a parte digestiva está comprometida, a parte de produção de bile está comprometida. Então, esses 5 sinais são clássicos aí de um fígado que está muito inflamado e que você precisa desinflamar ele para organizar as outras funções do corpo que está aí em desordem, completa desordem. Até para silenciar o sistema imunológico, vai diminuir a coceira. Se você consegue fazer uma boa detoxificação, se você ajudar esse seu fígado na autolimpeza, as dores diminuem. Então, é uma consequência. Os sintomas vão sumindo quando você vai dando suporte para ele, organizando a casa que está uma bagunça.
Entende? Então, se eu tô sentindo isso, eu ainda preciso fazer exame para comprovar, exame de imagem, ressonância e tudo mais, que é o que chega no desespero para mim, né? Tô falando assim de relatos, né, de alunos, assim, nossa, tive que fazer vários exames, eu gasto com muitos exames. Sintomas, às vezes, é muito maior, soberano a qualquer exame. Se eu tô sentindo isso, é claro que eu tenho alguma coisa tá errada. Meu fígado faz muita coisa aí. Hoje em dia se fala muito de intestino, né? Inflamação, intestino. Mas, gente, eles estão conectados ali. E o fígado, se não funcionar bem, não tem jeito. A gente precisa auxiliar ele. Muita gente me pergunta, Nutri, qual detox eu faço? Não tem uma alimentação detox. Eu coloco isso para vocês entenderem um pouco mais. Mas quem faz a detox é o fígado. O que a gente dá é suporte para ele fazer isso. Entende? Não tem um suco detox, uma alimentação detox. Não tem. O sistema detox existe em nós. O que a gente precisa é sempre dar suporte para esse fígado realizar esse sistema com eficiência. Tá, gente? Porque o fígado, ele é um órgão que ele digere, porque ele participa da digestão, metaboliza aquilo que a gente comeu, que são os nutrientes, para ser utilizado no corpo e purifica o nosso corpo, porque ele limpa o nosso sangue. No período que a gente está dormindo, todas as substâncias tóxicas que eu entrei em contato ao longo do dia ou que eu comi, ele vai limpar a noite. Ele vai fazer as fases de detoxificação, fase 1 e fase 2. Prepara ali para a fase 3. Entendem? Então não é que exista uma alimentação. Nós é que possuímos esse sistema, mas a gente precisa dar a ferramenta para que esse fígado consiga fazer esse sistema funcionar de forma eficiente. Mas um fígado que está com gordura nele, que já está com baixa quantidade de nutrientes, porque com gordura ele não consegue armazenar quantidades de nutrientes específicos, porque é com esses nutrientes que ele vai produzir outras substâncias importantes para o nosso corpo. Então, os sinais e sintomas, gente, é a forma que o nosso corpo tem de falar que algo está acontecendo, que tem algo errado aí, tá? Tem algo errado aí. E aí, eu vou até aproveitar aqui algumas perguntas, porque falam assim, ó, eu tenho que emagrecer então, Nutri? Não necessariamente, tem pessoas que têm gordura no fígado que são magras, é uma desordem metabólica, gente, é diferente. Não tem a ver só com acúmulo de peso. Gordura na célula hepática não tem a ver com obesidade ou sobrepeso apenas, porque pessoas magras podem ter e têm gordura no fígado quando há presença de desordem ali, tá? Então só o fato de emagrecer não é uma garantia de você ter melhorado, a não ser que você fez ali um tratamento natural, que você está emagrecendo com saúde e que esses sintomas estão desaparecendo. Agora, se eu emagreci, eu faço atividade física e eu continuo cansada, desanimada, como é o caso aqui do relato de uma colega, significa que não está fazendo efeito, que só emagrecer não está fazendo efeito. Não estou dizendo que a atividade física é ruim, não. Mas a pessoa consegue emagrecer sem atividade física. Vou reformular essa frase. Atividade física não emagrece, ela mantém um corpo ativo. O que vai emagrecer é você organizar o seu metabolismo através de uma alimentação equilibrada, de forma estratégica, que você vai reduzir, vai diminuir essa inflamação e a consequência é um corpo desinchar e liberar essa gordura acumulada aí nele, que está entupindo todos os receptores, tá? Então, todos esses sintomas que eu sinto, essas queixas, é o meu corpo dizendo que tem um processo inflamatório acontecendo ali. Outra pergunta aqui, ó. Boa tarde. Depois que fiz uma cirurgia de retirada dos ovários, eu entrei na menopausa precoce, estou com gordura no fígado. Porque os nossos hormônios femininos, né, que a grande maioria ali, né, era produzida ali nos seus ovários, tem relação ali com o fígado.
né? Então toda vez que eu retiro algum órgão meu, eu vou sobrecarregar o outro, entendeu? Eu vou sobrecarregar esse meu fígado. E aí tem relação sim com o fígado gorduroso. Essa adaptação inflamatória do fígado, que é esse acúmulo de gordura nele, vai acontecer. E aí você vai ter desordem ali hormonal, né? Mesmo que você faça uma reposição hormonal, precisa ser ativada ali pelo fígado, né? Ele precisa estar bem, precisa estar saudável para poder ativar os hormônios, para poder depois degradar esses hormônios, principalmente se for hormônio sintético que você esteja utilizando, mas tem conexão, tá, Thaís? Tem total conexão. Quem mais aqui está perguntando? Estou com todos os sintomas, doutora, que você está falando. Pois é o seu fígado avisando, né? Ó, não está nada bem, a inflamação só está aumentando. Qual o médico que trata tireoide? Endocrinologista precisa acompanhar quem tem problema tireoidiano, tá? Mas o tratamento da ativação ali é que eu falo, né? O endocrinologista, ele vai verificar, sim, a função tireoidiana sua, se precisar fazer o uso da medicação, se for um hipotireoidismo aí, ou uma tireoidite de Hashimoto, que precisa fazer uso da medicação, você vai precisar do seu fígado para ativar essa medicação que você está fazendo uso, tá? Então, a base do tratamento, gente, não se apeguem à medicação, não se apeguem também a querer, viu como eu falei lá no início, né? Qual é o exame, qual é o profissional? A base é a alimentação para qualquer coisa. A alimentação que vai te dar suporte para que você possa oferecer para esse seu corpo, equilibrar o metabolismo, deixar tudo organizado, essa desordem que está acontecendo no corpo, ok? Quem mais aqui? Isso inclui suplementos também? Não entendi, Paulinha. Como assim? O uso da suplementação? Depende da suplementação, da proposta da suplementação. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Ó, eu tomo Cardomariano. Cardomariano, ele é o rei dentro da fitoterapia, que a gente sabe que auxilia o fígado. Porém, cuidado com as dosagens altas de Cardomariano ou na forma de chá, tá, gente? Porque é um fitoterápico, é uma planta medicinal. É boa desde que você faça uso numa dosagem adequada e num preparo adequado de chá e numa quantidade adequada, tá? Porque muitas vezes, dependendo do grau desse fígado inflamado, você pode estar sobrecarregando ele ainda mais, tendo desconfortos ao fazer uso desses fitoterápicos, ok? O que mais aqui estão me perguntando? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Os gominhos na altura do fígado, inchaço? Que gominhos? Na região abdominal? Não sei. O inchaço abdominal pode ser várias coisas, tá, gente? Pode ser líquido já acumulado, pode ser o excesso de gases, né, formado aí pela grande quantidade de bactérias que também está numa bagunça que a gente chama de disbiose, ok? Ou pode ser mesmo aí gordura, acúmulo de gordura visceral, né, nesse abdômen. Então não dá para dizer o que é, né? A gente precisa sempre avaliar. Passei por 3 gastro, recentemente fiz exame, tudo normal e eu tomando e eu com os sintomas. Principalmente quando eu tenho gordura no fígado, geralmente, gente, é muito difícil você não ter alguma disbiose, tá? O que é disbiose? É um desequilíbrio ali da tua microbiota intestinal. Porém, nem toda disbiose é igual. Existem vários tipos de disbiose. E aí é importante a gente conhecer, é como se fala, né? Dar nome aos bois para poder tratar. Porque a disbiose, ela pode ser gatilho para acúmulo de gordura no fígado, certo? Então a gordura no fígado, ela tem vários ali fatores que levam você a acumular essa gordura. E é importante conhecer o porquê que eu acumulei, por que eu estou acumulando, por que eu estou com esteatose hepática, seja o grau que está, né? Identificar isso é muito importante também. Mas eu sempre falo, aonde tem sintoma,
tem uma inflamação acontecendo. Não podemos descartar isso. O corpo, ele fala se algo está acontecendo errado. O sintoma não é normal, não normalizem. Fígado dói sim, ao fazer exercícios pior ainda. Então, a região ali do fígado, o fígado ele fica mais sensível quando ele está inchado sim, tá? E o exercício físico pode ser perigoso em algumas situações. Então, se você está sentindo dor, né, na parte superior direita do abdômen, tá sentindo que no exercício que tá fazendo, você tá com dor, pare. Não é o momento de você fazer exercício intenso. Primeiro faça a desinflamação desse fígado, desinche ele, porque ele volta ao normal quando a gente consegue desinflamar ele sim, tá? Então, o inchaço ali é perigoso fazer um exercício físico, principalmente se for mais intenso, ok? Porque você pode comprometer aí esse fígado. O preço pago pelas pizzas, gorduras, a má alimentação, excesso de carboidrato, sim, Paulinha, pode. É um dos principais gatilhos de gordura no fígado, né? Porque você gera uma desordem ali na insulina, e quando a insulina tá alta, ela é gatilho para a formação de gordura, né? Não só no fígado, mas em todo o nosso corpo, principalmente a região abdominal, ok? Deixa eu ver aqui mais. Tem um veia alta nas pernas, tem a ver também, pode ser que tenha sim, tá, Claudete? Varizes podem estar relacionadas assim com o fígado, tá? Então, todo esse sistema vascular, cardio, tem a ver sim com o fígado. Aqui hoje eu não trouxe as funções que ele desempenha a nível de sistema cardiovascular, tá? Eu foquei hoje mais nesses sintomas e relacionando a função que ele tem e por que vocês sentem esses sintomas. Mas olha, gente, eu vou falar muito mais coisas sobre tratamento, sobre como a gente pode fazer essa restauração desse fígado de forma natural, tá? Tratamento alimentar é um tratamento natural, gente. Cura. Não é o tratamento, quando a gente fala tratamento, não se baseia só em medicação, não. Tratamento natural, baseado numa alimentação que eu sempre falo aqui, alimentação R3X, né? Que eu vou falar também na semana do fígado saudável, é um tratamento. As pessoas falam assim, mas que tratamento é esse? Qual é a medicação? Não é medicação, o fígado está cansado de medicamento, certo? Olha lá, Claudine, né? Tirei a vesícula, tem esteatose hepática, corre o risco de aumentar por causa da retirada da vesícula? Sim. A vesícula biliar é uma bolsinha que o fígado, no horário que ele tem específico para produzir bile, armazena nela. Quando eu não tenho mais essa vesícula biliar, é lógico que eu vou sobrecarregar mais esse fígado, porque antes ele podia ter o horário dele de produzir a bile e estocar. E no momento que você fosse comer alguma coisa, sua refeição, ia ter quantidade de bile ali já na bolsinha. Aí no momento que você começa a mastigação, ativa todo o sistema para digestão desse trato digestivo e eu começo a liberar a bile que sai da bolsa pelo canalzinho biliar e vai direto ali para o intestino. Duodeno, ali a primeira porção do intestino, que é onde você vai receber no intestino o alimento que vem do estômago digerido, tá? Então é claro que você vai sobrecarregar esse fígado e que isso é comum acontecer. Retirou a vesícula biliar, tá com gordura no fígado, entendeu? Tem total conexão sim. Sinto tonturas, fadiga, enjoos e muito cansaço. São sintomas sim de um fígado inflamado, tá? De um fígado com gordura ali acumulada nele. Essa tontura começa a aparecer, na maioria das vezes depois dessa tontura vem zumbido também, que pode ser zumbido no ouvido, tá? Por essa inflamação hepática aí, relacionado com resistência à insulina. Ele que é responsável pela manutenção de energia não vai conseguir manter a sua energia, então você tem uma queda de energia, você tem muito cansaço,
né? Tem pessoas que já acordam cansada, mas no meio da tarde aquela queda de energia é pior. Aí você se agarra à cafeína para poder continuar, né? E aí essa cafeína prejudica ainda mais. Aí você levanta à noite várias vezes porque a cafeína desregula cortisol, vira uma bagunça que é uma coisa vai puxando a outra. E aí você acaba em completa desordem metabólica. Usar excesso de suplementos também pode ocasionar gordura no fígado? Sim, Paulinha, principalmente se for suplementos de má qualidade, suplementos que têm aromatizantes aí artificiais, conservantes, aromatizantes, química, corantes, caramelo, não sei o que, púrpura, enfim, crepúsculo. A gente não sabe, né? Por isso que eu sempre falo, suplementação é bom, mas tem que saber para quem para quê, qual o objetivo, e sempre uma suplementação limpa, né? Que a gente saiba que só tem os ativos ali que eu quero fazer uso, que não tenha conservantes, que não tenha aromatizantes, que não tenha corantes, que não tenha química, porque isso pode agravar a situação e levar aí uma sobrecarga e gordura no fígado também. Eu tenho um diagnóstico de gordura no fígado, sinto tudo isso que você está dizendo. Estou gostando muito da sua explicação. Muito obrigada, Nath. Que bom que você está por aqui. Seja bem-vinda. Aqui, esse meu espaço é para que eu possa esclarecer, tirar a venda dos olhos de vocês com relação à gordura no fígado e sobrecarga hepática, que muitos profissionais ainda dizem que é comum ter gordura no fígado. Temos que acompanhar o que? A evolução dessa gordura, passar de grau 1 para grau 2, grau 3, para virar uma fibrose, para daí cuidar daquilo que já está intenso? É claro que não. Porque antes de acumular gordura no fígado, eu já tenho sintomas também, tá? De sobrecarga hepática. O fígado inflamado, ele já dá sinais e sintomas. Pode não alterar exames, mas você sente. Tá? Você sente. E aí você vai incorporando esses sintomas, e aí quando você vai fazer um exame de rotina de abdômen total, é pego de surpresa. Mas não é de surpresa. Teu corpo já tá avisando que tá acontecendo alguma coisa. Eu tomo uma cápsula de cardomariano. De quantas miligramas? Nessa cápsula só tem cardomariano? Tem algum corante? É uma cápsula colorida? Então a gente precisa ter cuidado com a suplementação até e com os fitoterápicos aí, certo? Eu sempre estou alertando, gente, eu sou a favor da suplementação. Existem várias suplementações prontas, inclusive, mas a gente tem que saber qual é a certa, qual é a que é segura, que é uma suplementação limpa, tá? Bom, gente, olha só, boca amarga também é um sinal clássico, tá, de gordura no fígado. Por quê? Porque o fígado ali metaboliza amônia, né, para formar ureia. E aí, quando tá nessa desordem, muitas vezes não metaboliza direito, a gente fica com aquele amargo na boca, aquele gosto metálico, tá? Que mais? O fígado pode ficar sobrecarregado e quem já não tem vesícula, pior ainda. Ó, quem não tem vesícula, para fechar a live de hoje, quem retirou a vesícula, é aí que precisa cuidar desse fígado. Olha, mais do que nunca. A pessoa que tem vesícula biliar, tá sentindo um pouquinho aí de sintomas de sobrecarga hepática, precisa cuidar. Mas quem não tem vesícula, aí o cuidado é dobrado. Quem retirou vesícula biliar nunca mais terá uma digestão normal. Nunca. Aquela pessoa que fala assim, eu tenho gordura no fígado, não tenho sintoma nenhum, não acredito. E se não tem, é pior ainda, porque é silencioso o processo inflamatório que está acontecendo aí, tá? Então, quem não tem vesícula biliar, má digestão, azia, refluxo, estufamento, pode até acordar com o abdômen ali retinho no final do dia, aquele abdômen globoso. E sempre ter aquela sensação de que não tá, que o alimento tá ali, né? Ou sente aqui, que tá travado aqui, né? Ou que não tem vesícula biliar, que não digere bem mesmo, tem que sempre ter ali um banheiro perto. Eu vou sair, eu vou comer alguma coisa, mas eu tenho que saber onde é que tem um banheiro, que é horrível, né, gente?
não ter nem vida social, ter aquela preocupação em ter urgência aí para ir ao banheiro após comer, certo? Então, gente, é isso, certo? Café também muito faz mal, né? Depende do grau, depende de como tá o teu trato digestivo, né? Vamos crucificar aqui o café. Tô dizendo que café em excesso, né? Principalmente se você tá à base do café para ter energia, sim, vai fazer mal, tá? Gordura no fígado grau 3 e pré-diabetes. Pode consumir batata doce? Gente, a pré-diabetes é devido a essa inflamação, tá? Quem é diabético, quem é pré-diabetes, quem tá com insulina alterada, quem tá com glicose alterada, batatas não vão fazer mal. Bolacha sem glúten ou integral vai, entendeu? O que vem da natureza não faz mal. A combinação dessa batata e dessa macaxeira com alimentos que vão favorecer a entrada lenta desse carboidrato, dessa macaxeira e dessa batata doce é o segredo. Que é a alimentação R3X, que eu vou falar muito sobre isso na semana do fígado saudável, tá bom? Alimento natural, combinado de forma estratégica, não faz mal, ok? Pode ser diabético, pode ser pré-diabético, pode ter gordura no fígado grau 3. Ok, gente? Bom, obrigado por vocês estarem aqui. Cãibra, gente. Cãibra tem a ver com processo de coagulação, tem a ver aí com varizes, tem a ver com fígado inflamado, tá? Você me pegou de surpresa, porque eu já tive essa experiência com uma pessoa que teve cãibra demais. Gente, eu já vou, tá bom? A Maria me fez lembrar que voltei no tempo, né, gente, com relação a cãibra. Cuide do seu fígado, viu, Maria? Cãibra é um sintoma, sim, tá relacionado, ok?